Saudar Fernando Brancoli. Fernando Brancoli, professor de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Professor Fernando Brancoli, bom dia. Bom dia, meu caro. Um prazer estar aqui falando com você. Quem acompanha a gente de casa também, sempre um prazer. Prazer é nosso, viu, Brancoli, te receber aqui mais uma vez no Faixa Livre. Muito obrigado por você estar aqui conosco fazendo esse papo para a gente tratar de alguns temas aí da quadra internacional. Muitas questões aí para a gente repercutir contigo, especialmente, o Brancoli, essa situação envolvendo o tarifaço do Donald Trump atacando o Brasil. Foi anunciado já há algum tempo atrás, entrou em vigor na última quarta-feira, completa hoje uma semana esse tarifaço, uma ação, inclusive, que segue repercutindo, produzindo repercussão aqui no nosso país, tentativas do governo brasileiro de reduzir os estragos das tarifas impostas de 50% a determinados produtos brasileiros, seja pela negociação, seja pela possível imposição de retaliações aos Estados Unidos, enfim. Muita gente tem dito, o Branco, inclusive aqui no nosso programa, que o alvo principal desse tarifaço do Donald Trump não seria propriamente o Brasil, mas sim o BRICS, em especial a China, que é a principal concorrente dos Estados Unidos no cenário geopolítico. O presidente Lula, aliás, conversou com o Xi Jinping, o líder chinês, essa semana para tratar a respeito desse tema. Mas para começar aqui, o Branco, eu queria deixar você à vontade para falar um pouco a respeito do tarifaço, o que é que pode ser dito sobre essa medida tomada pelo Donald Trump e especialmente suas repercussões até aqui no nosso país. O Lula deve anunciar hoje aí um plano para, de alguma forma, compensar os efeitos do tarifaço aqui no nosso país. Mas como é que se avalia esse tarifaço e as diferentes reações em relação a esse tema? Meu caro, eu gosto até de quem está definindo esse movimento não como um tarifaço, que é o termo que a gente tem usado mesmo, mas como sanção política. Porque, do Uhum. ponto de vista prático, o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos, né? Ou seja, não é que a gente vende mais do que compra, em relação a eles, o que é uma acusação tradicional de Trump a outros países para justificar essa tarifa. E mesmo na carta que Trump envia para o governo brasileiro, o argumento é de que a perseguição à liberdade de expressão e ao ex-presidente Jair Bolsonaro estaria também dentro dessa lógica de aumento das tarifas ou algo parecido. Faz com que, inclusive, o Brasil hoje tenha as maiores tarifas nominais, junto com a Índia, né? De 50%. Dentro desse tipo de cálculo, me parece que a tua análise ela faz bastante sentido. Eu acho que dá para combinar um pouco essas duas configurações. É, eu diria que dentro dessa lógica é uma sanção política, na medida em que não se trata de uma tentativa nem remota de rebalancear um comércio que sempre foi benéfico aos Estados Unidos do ponto de vista nominal, do ponto de vista de dados, no final das contas, faz um aceno a essa extrema-direita transnacional, dentro desse tipo de colocação, e, de certa forma, como você bem coloca, eu acho que já coloca de maneira explícita uma vontade norte-americana, uma explicitude de que essa relação de países do que, nas palavras do agora secretário de Estado norte-americano, fazem parte do quintal norte-americano. O termo não é meu, é de Marco Rubio, né? Como ele descreve a América Latina no início do mandato Trump, estariam, como você bem coloca, indo um pouco em direção à China e a países concorrentes aos Estados Unidos. É, Dentro do ponto de vista, eu acho que o que é interessante para a gente que está analisando, né, dentro dessa lógica do ponto de vista, é de novo argumentar que dinâmicas econômicas, que práticas comerciais não são científicas e matemáticas, né? Acho que alguns economistas gostavam de apresentar isso, de que, olha, o mercado se articula de maneira quase que natural, ou o Trump estaria agora só corrigindo, de certa forma, um desvio provocado por outros países. Não tem absolutamente nada a ver com isso, né? A economia sendo transformada em ferramenta, em arma de influência política. Acho que a grande questão agora diz respeito às consequências a médio e a longo prazo. Isso é interessante a gente observar. A médio prazo é interessante porque eu lembro quem está acompanhando a gente que ano que vem tem as chamadas midterm elections, são as eleições de meio termo, quando a parte importante do Congresso americano ele é renovado. Atualmente, Trump controla as duas casas, né? Tanto o equivalente ao Senado quanto ao Congresso nos Estados Unidos. Há uma chance de que
com esses tarifaços, a inflação aumente por lá e, de alguma maneira, Trump perca essas eleições. Ou, né, e aí perca o controle da Câmara. O segundo ponto que me parece interessante, que, ou seja, a mais longo prazo, que eu acho que provavelmente vai acontecer, é Trump vai criar, institucionalizar uma série de ferramentas para segurar um pouco essa inflação e os impactos na população local para ganhar, para manter controle na eleição do ano que vem, e em 2027 seria um caos. Se você olha os dados e as estimativas, acho que 2027 pode ser um ano mais complicado ainda. Acho que dentro desse tipo de configuração, como você bem coloca, o Brasil vai tentando lutar, vai tentando disputar em diversas frentes, né? Tem uma frente interna, eu diria, que é lidar com, de maneira bem clara, né, quem, me parece, trai o país e tenta obter movimentações escusas contra o país. O Eduardo Bolsonaro é a materialização disso, né? Acho que se você procurar na Wikipedia o que significa você ir contra o seu país e planejar movimentações contra o teu país de maneira soberana, vai aparecer a foto dele por lá agora. O que me parece interessante, como você bem coloca também, ao longo das próximas semanas, Lula falou essa semana com Narendra Modi, da Índia, e com Xi Jinping, da China, um argumento de começar a encontrar mercados para esses produtos que vão deixar de ir para os Estados Unidos, né? E também criar instituições ou fortalecer instituições para garantir o multilateralismo. São movimentações importantes, eu diria. Isso é um capítulo que está sendo escrito nos manuais de relações internacionais. A gente vai falar dessa história durante um bom tempo, porque tem uma chance muito grande de a gente estar num momento de inflexão, de países perceberem que ficar muito dependente dos Estados Unidos não é uma boa ideia. Diz que a melhor ideia agora é, de alguma maneira, diversificar esse tipo de processo. Só para encerrar esse primeiro comentário, não se trata de uma anomalia temporária, tá? Acho que se tem uma certeza nesse momento o Trump não é um ponto fora da curva. Daqui a 3 anos teremos uma volta, uma normalidade, entre aspas, das relações dos Estados Unidos e o Brasil, por exemplo. Se a gente reparou algo no governo Biden, né, que sucede Donald Trump é de que parte importante das ferramentas criadas por Trump lá no primeiro mandato não foram revertidas por Biden, elas foram continuadas. Existe uma tendência, eu diria, que essas ferramentas que vão sendo constituídas, elas ganhem quase que força própria e continuem vivendo. Então, existia aí uma expectativa de que, olha, o governo Trump 1 foi um ponto fora da curva, um momento um pouco quase de loucura, ensandecida dos Estados Unidos, depois eles vão voltar à política que a gente conhece, né, com Biden. Não é o que aconteceu. Não é o que vai acontecer pós-Trump, sabe-se lá o que vai ser o pós-Trump. Então, a gente está vendo o nascimento de uma nova forma de lidar com as relações internacionais, do ponto de vista norte-americano, uma retomada de movimentações que são imperialistas, no final das contas, mas eu diria agora com países do sul global com mais agência, uma janela de oportunidade de se descolar, de certa forma, de Washington dentro desse cálculo. Né? Tá certo. Ô, Branco, daqui a pouquinho a gente vai tratar do aspecto ideológico do tarifaço envolvendo o bolsonarismo, enfim. Mas antes eu tenho um superchat que chegou aqui do nosso espectador, o Raul Assis. Ele faz uma observação aqui. Ele diz aqui: há também análises que o PIX e as terras raras também são motivos para esse tarifaço. Queria te deixar à vontade para falar sobre isso. Até o tema das terras raras tem se colocado muito em relação a esse diálogo, esse debate aqui no Brasil. O próprio Geraldo Alckmin e o Fernando Haddad sugeriram que as terras raras, os minerais raros, poderiam entrar nessas negociações com os Estados Unidos pelo fim do tarifaço. Eu queria que você falasse um pouco a respeito, por favor. Sim, o Raul, o Pix foi citado na carta do Trump, né? Ele diz que um mecanismo não muito, o termo usado em inglês é unlawful, né? Que não segue as regras de certa forma. O que a gente sabe o Pix ele prejudicou uma série de empresas norte-americanas no contexto brasileiro, né? Pessoas que anteriormente usavam cartões de débito e mesmo de crédito passaram a usar Pix. Há também um aumento do uso de banco por parte. O Brasil não é um país em que as pessoas não têm contas de banco, e muitas criaram por causa do Pix. E acho que todo mundo que circula pelas ruas do Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de grandes metrópoles, sabe que você consegue pagar Pix absolutamente qualquer coisa hoje em dia. Né? Do vendedor ambulante que vai estar te vendendo um suco na rua, a uma grande loja de eletrodomésticos, virou um grande caso de sucesso. Lembrando, o Pix não tem custo para quem está fazendo essa troca, enquanto que empresas como Visa e Mastercard ganharam durante muito tempo muito dinheiro e ainda ganham, pois taxam o vendedor, no caso, com a utilização daquele plástico.
Então, isso de alguma maneira prejudicaria essas relações. O PIX é citado. Um ponto interessante é que a Índia tem uma espécie de PIX nacional também, e não foi citada nas discussões com o Trump. Então, eu diria que não é só um problema do PIX por si só, mas de quem está no governo agora, né? Que é um governo que não é tão próximo assim do Trump. As questões das terras raras certamente estão no cálculo também. A gente tem dois indícios excelentes sobre isso. Acho que, lembrando quem acompanha a gente de casa, terras raras são um conjunto de minerais hoje em dia. As principais reservas estão na China, mas a gente tem também reservas importantes no Brasil, que é considerado o segundo país em reservas. E esses minerais, né, esses componentes, eles são usados hoje para a construção de chips, de celulares, de computadores de alta capacidade. Então, para tudo você usa hoje em dia inteligência artificial, você precisa de terras raras dentro desse contexto. E é difícil extraí-la, não é difícil identificar onde é que elas estão. O problema é que para cada 3 toneladas de terra que você tira, você consegue obter uma quantidade bastante pequena. Então, você precisa de alta tecnologia para isso. É, os Estados Unidos dependem, obviamente, de acesso a terras raras, porque, bom, a China é o grande produtor atualmente. Os Estados Unidos está aí numa disputa pela dimensões de inteligência artificial e coisas parecidas, e as terras raras são tão importantes que elas estão fora desse acordo comercial entre Estados Unidos e China, que ainda está sob negociação, e um dos cálculos é de que vai ter um processo por fora, paralelo, pelo grau de importância. Então, repare que é algo que os Estados Unidos olham com muita atenção. E no cálculo brasileiro, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil deu declarações, então não se trata de teorias da conspiração ou algo parecido, de que teria interesse em estabelecer práticas de cooperação para a extração de terras raras no contexto brasileiro. Né? Essas terras estão concentradas principalmente na região de Minas Gerais, um pouquinho no Mato Grosso também. A resposta brasileira foi de que essas terras são soberanamente brasileiras, de que a gente até pode pensar em parcerias, mas de novo uma retomada de lógicas, eu diria, imperialistas quase, né? A ideia de que o Brasil teria quase que ceder esse tipo de ação para apaziguar um pouco um país mais poderoso ou algo parecido. E eu lembro, gente, só, né, um parênteses importante aqui também para encerrar esse ponto, dizia-se e disse ainda parte da oposição no Brasil de que a gente tem, né, o Zema fala ontem de que cliente não se negocia, você paparica, né? O problema de você lidar com política como se fosse um mecanismo comercial, né? Como se nós tivéssemos que paparicar os Estados Unidos, por ele é nosso cliente, algo parecido. Supondo que essa afirmação fizesse sentido, e ela não faz, Anderson, eu lembro que a Índia, um país parceiro do Brasil, paparicou muito Trump ao longo dos últimos anos. Abriu parte importante da sua economia estratégica para os Estados Unidos. Modi visitou Trump 3 vezes. E, no final das contas, está aí: 50% de tarifa. A ideia de que vão existir do PIX as terras raras, como bem lembrou o Raul, mecanismos para a gente apaziguar o que seria os interesses de Washington, é uma falácia também. Né? A ideia de que vai se dar hoje, dá-se os anéis para não se dar os dedos. Vai dar o anel hoje e amanhã vão querer levar também os braços, as pernas e o que mais sobrar, né? É isso, é isso. O Branco ali, falando agora a respeito do aspecto ideológico, eu queria que você falasse, analisasse o peso disso no debate sobre o tarifaço, porque a gente tem visto aí, ontem, aliás, a gente viu a divulgação de um documento que foi elaborado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, afirmando que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou nos últimos anos, fazendo críticas ao presidente Lula e também ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse texto aí, esse documento fala em censura, questiona a prisão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim. Ao mesmo tempo, o Branco, me chamou a atenção, esse documento critica a atuação da Polícia Militar de São Paulo, citando a morte de Fábio Oliveira Ferreira. As autoridades estadunidenses mencionam as rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a rota, e dizem que o capitão Marcos Correia Moraes Veradiano, um dos coordenadores dessa operação, que teve como resultado a morte desse rapaz que eu citei, ele é acusado de ter disparado 3 tiros no homem depois de ele estar rendido. Vale lembrar que a rota é, obviamente, comandada pelo Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que entrou em rota de colisão com Eduardo Bolsonaro após a entrevista, aliás, após a tentativa do Tarcísio de negociar o tarifaço. O Trump, o Branco, ele vê o Tarcísio de Freitas hoje como
um rival a ser derrotado, ele está alinhado, o Donald Trump, com o bolsonarismo ou com a extrema-direita nessa lógica, nessa dinâmica ideológica? Anderson, acho que um ponto interessante é a gente lembrar como que esses relatórios são feitos, né? Esses relatórios eles são históricos, há décadas os Estados Unidos fazem isso, e sempre num contexto quase freudiano, né? Diz mais sobre os Estados Unidos do que sobre os países analisados. Digo isso porque países como a Arábia Saudita, que são, e mesmo a Hungria, que são países notadamente mais autoritários e violadores sistemáticos dos direitos humanos, são mencionados nesse relatório de maneira muito en passant. Então, é muito mais sobre movimentações políticas do que uma espécie de relatório neutro feito pelos Estados Unidos. E esse relatório ele, normalmente é feito de uma maneira dupla. Ele é feito com o que diplomatas norte-americanos coletam nos países analisados, ou seja, são funcionários de terceiro, quarto escalão, pessoas que estão ali averiguando aquele tipo de movimento, mas também tem movimentações do alto escalão, né? Ou seja, recados que a alta cúpula dos Estados Unidos querem mandar para países ao redor do globo. Dentro desse contexto, o relatório que você bem menciona, ele mostra um pouco essa divisão, porque ele começa falando do Alexandre de Moraes, da perseguição ao Bolsonaro, o que é claramente uma movimentação da alta cúpula, né, do interesse norte-americano em apontar que há uma violação dos direitos humanos no Brasil e coisas parecidas. Aliás, um parêntese sensacional, né, Anderson? Hoje, Eduardo Bolsonaro, no antigo Twitter, né, atual X, dizendo: olha, quem é contra a denúncia dos direitos humanos é a favor de uma ditadura ou algo parecido. É fascinante, né? Ele passou a vida inteira criticando o termo direitos humanos e algo parecido, e agora abraçaram de alguma maneira esse tipo de movimentação de maneira muito oportunista. Mas então, você olha a primeira parte desse relatório, ele está dentro de um cálculo, dentro de uma movimentação da alta cúpula. A crítica ao Alexandre de Moraes, a crítica à tentativa de controle das big techs no Brasil, né? E, de alguma maneira, o que seria a perseguição ao Bolsonaro. A segunda parte que você bem menciona, claramente se percebe que é uma averiguação feita por esses funcionários de terceira e quarto escalão, eu diria. São as pessoas que estão ali em solo naquele contexto. Então, há críticas a São Paulo, no que diz respeito à violência policial, há críticas à Bahia também, no que diz respeito à polícia. O Rio de Janeiro é mencionado no que diz respeito ao aumento de milícias e coisas parecidas, o que é uma análise quase técnica, né? Você olha o relatório, as críticas, por exemplo, a São Paulo são derivadas de fontes basicamente jornalísticas. Então, eu chutaria que foi um diplomata norte-americano que fez aquele tipo de averiguação. Dentro desse contexto, eu diria que serve para dar um estofo de que o Brasil teria quase que uma violação sistemática e generalizada dos direitos humanos, que se materializa de maneira mais forte também agora no contexto político, dentro desse tipo de movimento. Um ponto interessante, Anderson, que eu queria reforçar, diz respeito também ao impacto que isso tem dentro dos Estados Unidos. Eu lembro, quem está acompanhando a gente, que tem um clichê que diz que o americano médio está muito pouco interessado no resto do mundo. Esse clichê ele tem um pouco de verdade, né? Normalmente, o cidadão norte-americano ele tem, por questões históricas, interesses muito mais domésticos do que saber o que está acontecendo no mundo, né? Uhum. Isso vira até piada, exagerada em alguns momentos, de que, né, não se sabe nem onde é que está a Europa no mapa, onde é que estaria o Brasil, ou algo parecido, mas eu diria, sem querer abraçar muito o clichê, que realmente existe uma dimensão muito doméstica nos Estados Unidos, né? O cidadão médio norte-americano está interessado no próprio país. Dentro desse contexto, na medida em que esses relatórios eles são apresentados de maneira rápida, por exemplo, o relatório brasileiro estava na Fox News agora mais cedo, Uhum. você cria também na população norte-americana uma justificativa muito rápida e fácil de ser compreendida de por que o Brasil está sendo punido com uma taxa tão grande, por exemplo. Porque uma coisa é você justificar para aquele indivíduo que vai conhecer o Brasil de maneira ampla, diz: tá vendo, tá tendo violação então no Brasil, tá tendo problemas por lá. Pode ser que a minha carne aumente de preço, mas trata-se aí de um problema do Brasil, na verdade, ou algo parecido. O meu café está ficando mais caro, porque o Brasil deixou de vender para os Estados Unidos, mas eu fiquei sabendo que tem uma violação ou algo parecido. Então, tem também uma capacidade de moldar um pouco a maneira como a comunidade norte-americana olha para o nosso país, imaginando que vai ser basicamente a única matéria citando o Brasil que está aparecendo na imprensa norte-americana nesse momento, basicamente das violações ou algo parecido. Então você facilita um pouco esse processo e esse tipo de movimentação. E de novo, eu lembro, né? As taxas ou as sanções contra o Brasil, elas são eminentemente ideológicas, seja para a proteção do governo Bolsonaro, do agora ex-governo, né? Ou para uma tentativa de separação do Brasil
dos BRICS e da China de maneira particular. Se a gente olhar os dados brutos, o Brasil tem, os Estados Unidos têm superávit com o Brasil, vende mais do que compra do Brasil. A gente tem uma relação muito tranquila dentro desse processo. Então, se trata muito mais de uma movimentação de interesses políticos do que efetivamente esse tipo de colocação. E aí, a pitada, o Ajinomoto e além de tudo, reparem, é um país que viola os direitos humanos, um país que não respeita a liberdade de imprensa ou de qualquer coisa parecida que se coloque. Você cria aí um cenário, uma equação bastante complicada e que justifica esse tipo de prática, né? Não é isso. O Brancoli, parece que o Eduardo Bolsonaro, haveria uma reunião, só para deixar claro, haveria uma reunião marcada entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Aliás, o próprio Haddad verbalizou isso recentemente numa entrevista. Parece que o Eduardo Bolsonaro que seria o responsável pelo cancelamento dessa conversa entre essas duas figuras para tentar, de alguma forma, chegar a um acordo em relação ao tarifaço. Aliás, hoje e amanhã, o Bananinha e o Paulo Figueiredo vão ter um encontro com o Donald Trump na Casa Branca para tratar da situação política e jurídica aqui no nosso país, pelo menos foi enfim, o divulgado recentemente. Eu queria que você falasse um pouco sobre a força desse personagem, desse sujeito, o Eduardo Bolsonaro, para influenciar o presidente dos Estados Unidos. Como é que você vê essa figura dentro dessa lógica, dessa dinâmica de ataque ao Brasil a partir do tarifaço, enfim? Olha, o Eduardo, ele historicamente tem boas relações com lideranças da extrema-direita global. Ele foi durante muito tempo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Congresso Nacional. Ele já durante, eu diria, os últimos 12 anos, ele viaja à Espanha, à Hungria, à Argentina. É ele que, de certa forma, é considerado quase que o ministro de Relações Exteriores do B do pai dele ao longo desse processo. Então, não é que ele está inaugurando, de certa forma, essas relações agora. Ele está rearticulando contatos que ele já tem há pelo menos uma década, mais de uma década. Dentro desse tipo de processo, me parece que ele se transforma numa figura útil para parte importante do establishment norte-americano que quer punir o Brasil e quer, de alguma forma, gerar esse tipo de movimentação. O que eu quero dizer com isso? Não é que o Eduardo Bolsonaro chegou nos Estados Unidos e encontrou uma espécie de tabula rasa, de uma completa né, incapacidade de entender o que está no Brasil, e ele foi lá e convenceu o Trump, o Marco Rubio e outras pessoas para esse tipo de movimento. Né? Duvido muito que ele tenha essa capacidade. Ele se transforma, não quero dizer que é um idiota útil, mas certamente numa ferramenta útil para uma tendência, eu diria, dos Estados Unidos de lidar com países que divergem um pouco desse processo de aproximação com Washington de maneira potente. Então, reparem, o Eduardo ele apresenta uma configuração, ele apresenta um cenário muito sedutor para os Estados Unidos. Olha, eu queria já, e eu digo isso de maneira bastante clara, o Brasil já seria punido em uma medida. Né? O que o Eduardo faz é trazer ainda uma força e uma vertente, um verniz de que não, na verdade, o Brasil não está sendo punido porque se aproximou da China ou porque está tentando alguma dinâmica de maior autonomia. O Brasil está sendo punido por ser um violador de direitos humanos ou algo parecido. O Eduardo e o Paulo Figueiredo, os dois têm sim bastante contato nos Estados Unidos, seja com Marco Rubio, né, o secretário de Estado, que é um cara muito interessado em América Latina, quando senador pela Flórida, tinha contatos com esses grupos durante um bom tempo, seja gerando, por exemplo, movimentações dentro da imprensa norte-americana. O Eduardo Bolsonaro está na Fox News quase toda semana, em coisas parecidas. E aí, dentro desse contexto, repare, o custo para os Estados Unidos gerar uma matéria dizendo que o Alexandre de Moraes está sendo punido, que é uma violação de direitos humanos, ainda não é tão grande. A própria entrada do Alexandre de Moraes, né, na lei Magnitsky, que é aquela lei que retira o cidadão de qualquer tipo de relação comercial e política com os Estados Unidos, o custo é muito baixo. Você dá uma canetada. Só que o impacto para o Eduardo é bastante grande dentro desse contexto. Então, a gente não pode reduzir, eu diria, a capacidade do Eduardo Bolsonaro. Ele tem sim essas relações, ele tem a capacidade de acessar certos espaços, mas ele não está fazendo sozinho. Ele é a fome encontrando a vontade de comer. Né? Os Estados Unidos já teriam, de certa forma, um interesse bastante grande nesse processo, e aí você cria um cenário né, de um deputado em exílio, que é como ele agora assina as cartas, que estaria ali lidando com aquele tipo de ponto, aquele tipo de movimento. Agora, Anderson,
acho que um ponto que vale a pena a gente comentar. Se tem algo que o Trump gosta de fazer é mudar de ideia, dependendo do sabor dos ventos, né? Eu lembro como é que foi com Zelensky, com Putin, agora, quando a gente fala de Ucrânia e Rússia, as relações que ele tem com a própria Índia, a gente comentou mais cedo, o Modi, né, e o Trump eram melhores amigos, ele coloca 50%. É, nada garante que Eduardo Bolsonaro, e ele sabe disso, vai ter esse apoio incondicional durante o tempo que for, né? Pode ser que os interesses mudem, que a própria atenção do Trump, o tema, vá para outro lugar. E eu tenho minhas dúvidas se Eduardo Bolsonaro vai ter a capacidade de voltar ao Brasil e não ser preso, né? Me parece que já tem as contas bloqueadas hoje em dia, o inquérito no STF está rodando de maneira sigilosa, então a gente não tem acesso Uhum. aos autos, mas tanto ele quanto a esposa estão com contas bloqueadas. Já tem um pedido de averiguação pela PGR de ele estar fazendo obstrução de justiça, que me parece que é bastante óbvio, né? A definição de obstrução de justiça, você vai tentar mudar com as partes que estão te julgando vão, né, através de violência ou ameaça, que é o que ele está fazendo. Então, a gente está passando por um momento extremamente difícil. Literalmente, o Brasil está sob é, ataque de uma potência estrangeira. Acho que eu não, a gente pode definir dessa forma. Claramente tem esse tipo de processo. O Itamaraty, no Brasil, que é tradicionalmente mais tranquilo, deu uma declaração de que as ações norte-americanas são ações coloniais. O termo usado pelo Itamaraty são práticas que lembram dinâmicas coloniais. Então, assim, está muito claro esse tipo de processo. Agora, eu tenho lá minhas dúvidas se no futuro próximo, quando o Eduardo deixar de ser tão útil, se ele não vai acabar fazendo companhia para o pai dele atrás das grades, né? Seja na Papuda, seja na mansão lá em Brasília. Eu não tenho dúvidas de que se o Eduardo Bolsonaro colocar os pés aqui no Brasil, muito provavelmente ele vai ser preso a partir de uma ordem do Supremo Tribunal Federal, claro, a partir de uma ação da PGR. Está muito claro aí, especialmente por conta dessa conspiração que ele produz aí contra o Brasil, o destino dele. Ele mesmo falou em entrevista que não, ele está indo por tudo ou nada, ou ele consegue uma mudança aí no cenário da política nacional, ele vai passar anos lá refugiado nos Estados Unidos para fugir do judiciário, da justiça brasileira. Branco, mais duas questões aqui para a gente fechar esse pacote do tarifaço. Você vê espaço para o Donald Trump, possibilidade dele elevar ainda mais as tarifas para o Brasil, como ele fez com a Índia, a gente tratou ainda há pouco, por exemplo, por conta do nosso país manter o comércio com os russos, a alegação do Trump foi justamente essa, para elevar as tarifas para a Índia por conta desse diálogo que os indianos têm com a Rússia. E o Trump adotou uma postura, aí, uma posição para tentar, de alguma forma, encerrar o conflito lá na Ucrânia. Você vê o Brasil, de alguma forma, podendo ser sancionado dessa forma, ter uma ampliação ainda maior das tarifas e outra. Você enxerga espaço para o BRICS atuar como bloco para responder esses ataques do Donald Trump de maneira conjunta? Eu até fiz esse questionamento ainda há pouco para o Breno Altman, mas também queria te ouvir a respeito disso. Você acha que os BRICS podem atuar de alguma forma para responder esse tarifaço do Trump? E se há alguma possibilidade aí do Brasil sofrer sanções ainda maiores por conta desse comércio que mantém com os russos? Ele acendeu uma luz amarela no governo brasileiro essa semana, porque uma das justificativas da Índia sofrer uma sanção com um tarifaço tão grande de 50% foi justamente a compra de petróleo russo, né? Os indianos vêm comprando o petróleo excedente que os russos, né, e o gás que era vendido para a Europa, e em alguma medida teria sido punido. Eu lembro, quem está acompanhando a gente, o Brasil depende principalmente de fertilizantes da Rússia, né? A gente compra bastante fertilizante, apesar de já ter um plano de produção nacional de fertilizantes, mas a ideia é que ainda vai demorar 6 anos para a gente ter uma capacidade mínima de produção. E o Brasil também vem aumentando a compra de diesel da Rússia. Então, sim, poderiam ocorrer sanções. Eu diria que não generalizadas de novo. Eu acho que 50% já torna quase proibitivo parte importante dessas vendas, né? Não à toa. Suco de laranja, café e outros itens estão sendo retirados desses 50%, porque existe um cálculo de que, olha, não dá para fazer negócio dentro desse tipo de movimentação. O que poderia acontecer são sanções específicas, por exemplo, contra a Petrobras, né, ou contra empresas que têm uma relação ainda bastante próxima com os russos dentro desse tipo de contexto. Isso, obviamente, geraria repercussões para o Brasil. Imaginando, por exemplo, uma interrupção de compra de diesel russo faria necessariamente um aumento no diesel, o que aumenta preço da gasolina, preço de transporte, né? Vai aumentar preço de
comida, porque basicamente a gente transporta alimentos ainda com caminhão, aumentaria a inflação no Brasil. Então poderia ter um impacto bastante considerável dentro desse tipo de configuração e dentro desse tipo de movimentação. Agora, em relação aos BRICS, eu tenho minhas dúvidas ainda se o fórum, né, se esse conjunto de países conseguem operar de maneira minimamente coesa para esse tipo de movimento. Eu acho que os telefonemas de Lula com Modi e com Xi Jinping, né, com as lideranças da Índia e da China, são sinais interessantes de uma tentativa de criar espaços multilaterais. Agora, tanto Índia quanto China, para citar esses dois países, continuam negociando com os Estados Unidos, continuam, de uma maneira, estabelecendo práticas de acordo. No contexto chinês, se adiou novamente essa semana a resolução de quais seriam essas tarifas, as negociações vão continuar. A Índia, mesmo com os 50%, continua negociando com os Estados Unidos. Então, não me parece que nem Pequim, nem Nova Delhi estão dispostos aí a bater de frente com os Estados Unidos e criar mecanismos muito tradicionais de contenção ao Washington. Me parece que está todo mundo ainda sentindo um pouco o clima, se vai ou não fazer esse tipo de movimento. E acho que tem um receio que é também, caso se explicite a ideia de que se trata de um bloco antagônico aos Estados Unidos, que poderia gerar repercussões ainda mais negativas e mais complicadas dentro desse tipo de contexto. O que é uma pena, eu diria, né, porque se existe um espaço que poderia de alguma maneira servir de contraponto a esse momento de ataque, uma lógica mais multilateral, seriam os BRICS, né, de alguma maneira. Mas eu lembro, mesmo dentro dos BRICS, a gente tem disputas internas, né, não é como se a Índia e a China fossem grandes aliados, tem problemas de fronteira, tem questões ali complicadas. Então, acho que os BRICS são úteis, mas eles ainda não vão ser a ferramenta explícita e clara para lidar com esse tipo de questão. O Brasil vai ter que encontrar aliados por aí, mas isso vai ser um problema essencialmente brasileiro mesmo. Não tem dúvida, não tem dúvida. Acima de tudo, é uma questão que o Brasil vai ter de lidar. E o Lula deve hoje, inclusive, anunciar medidas para compensar as perdas dos empresários brasileiros em relação a essa situação envolvendo o tarifaço, para preservar empregos aqui no nosso país. Enfim, vamos aguardar ver o que é que o Lula vai dizer a respeito disso, ainda que as repercussões ainda devam se dar, a possibilidade aí de o Brasil retalhar esse tarifaço. A gente vai tratar, inclusive, disso daqui a pouquinho na entrevista com a nossa próxima entrevistada, que já está aguardando a gente aqui do outro lado da tela. Mas para fechar o nosso papo, o Branco, eu queria que você rapidamente falasse sobre a situação lá em Gaza, né? A gente trouxe aqui com o Breno também ainda há pouco, Israel aprovou um plano para ocupação total do enclave palestino, plano aprovado essa semana. O Benjamin Netanyahu, o premier, avisou que deve, inclusive, iniciar esse plano ao longo das próximas semanas para tomar conta lá do território palestino. Eu queria que você falasse um pouco sobre o tipo de resultado que essa ocupação pode produzir em um cenário de absoluto massacre do povo palestino que a gente tem observado desde outubro de 2023. Como é que você vê todo esse processo se aprofundando lá em Gaza e essa possibilidade de controle total do Estado palestino pelo exército sionista do Netanyahu? Olha, eu acompanho o Breno com muita atenção, estava acompanhando a entrevista dele agora contigo, e eu gosto da chave dele de que a melhor maneira de entender as movimentações de Israel em relação à Palestina é que se trata de uma prática colonial. Né? A gente não está falando de proteção de um Estado, a gente está falando de guerra assimétrica, a gente está falando de práticas de colonização, de ocupação da terra. E aí, a ideia do Netanyahu de expulsar metade da população em Gaza, inclusive com o argumento de já mandar para o Sudão do Sul e coisas parecidas, se enquadra dentro dessa tragédia que é uma dinâmica colonial, que tem como pressuposto básico a expulsão da população indígena local para a entrada de uma população externa dentro daquele tipo de contexto. Eu diria que, para além dessa ocupação ilegal e completamente insana que o Netanyahu tem cometido, né, derivada de uma prática genocida, se enquadra também em lógicas políticas dentro de Israel. Acho que a gente já falou isso da última vez que a gente conversou, né, mas Netanyahu sabe que no dia seguinte em que a guerra acabar, ele vai ter problemas na justiça. Uhum. Ele vai ter problemas de acusações anteriores de corrupção feitas contra ele há quase 5 anos. Ele vai ter que responder a um comitê pela falha do sistema de segurança que foram os ataques do Hamas de 7 de outubro.
Então, a ideia de uma guerra ininterrupta de Netanyahu sempre aumentar o objetivo final acaba virando um casamento interessante entre uma prática inerentemente colonial, que é essa dinâmica de Israel, com a ideia de uma proteção à sua própria existência política. Então, ele não tem interesse, incentivo algum de buscar paz nesse momento. E quem diz isso não sou nem eu, é a imprensa israelense, que diz que Netanyahu sabe que terá problemas, inclusive podendo ser preso dentro desse tipo de processo. Então, é mais uma escala desse tipo de tragédia. Eu acho que vai ficar marcado também a incapacidade do sistema internacional, principalmente do norte global, de fazer qualquer coisa nesse processo. Né, a gente está assistindo pela primeira vez um genocídio em que as vítimas conseguem contar o que está acontecendo, a gente tem informações sobre isso. Aqueles que tentam contar são mortos também, né? Lembrando, essa semana, uma equipe da Al Jazeera foi morta, de jornalistas da Al Jazeera foi morta pelo governo de Israel. Então, é uma tragédia, a gente vem tratando disso há bastante tempo, mas não é uma tragédia que vem do nada, é uma tragédia provocada pelo governo de Israel. Quem provoca a fome em Gaza é o governo liderado por Netanyahu. Quem mata crianças palestinas é o exército israelense. Digo isso porque esse sujeito oculto aparece em algumas análises, né? A fome se alastra em Gaza, crianças são mortas. Acho que vale a pena a gente sempre reforçar quem está matando, quem está impedindo a entrada de auxílio humanitário ou algo parecido. Se tem uma ponta de esperança nesse momento, que não é nem tanta esperança assim, mas nunca países do norte global falaram tanto em reconhecimento do Estado palestino. A Alemanha e a França vão reconhecer provavelmente nos próximos meses. Se você olha os editoriais dos grandes jornais do norte global, diz que Israel claramente está mais isolado do que nunca. É óbvio que isso é uma tragédia, se a gente parar para pensar que só acontece depois de um genocídio, mas eu diria que uma das esperanças é olhar para esse momento e essa tragédia e tentar vislumbrar um futuro em que tenhamos aí uma Palestina livre, que de alguma maneira tem algum tipo de capacidade. Agora, para unir Israel com o Brasil, semana passada o Trump faz uma declaração de que a justiça israelense era um desastre completo porque estaria investigando Netanyahu em tempos de guerra. E, aliás, a justiça suspende por 6 meses investigações com argumentos que está em guerra. Então, também tem muito interesse Trump, que já disse que quer transformar Gaza numa espécie de Riviera francesa do Oriente Médio, né? Que ele expulsaria os palestinos para outro lugar, ele diz para um lugar muito mais legal, ninguém sabe direito qual e dali ele construiria uma espécie de resort à beira do mar, que sabe-se lá para que usaria. Então, como é que essa dinâmica de econômica, política, de ocupação da terra, de racismo, cria um bolo, uma equação bastante cruel, e obviamente quem sofre, quem é morto, são os palestinos nesse momento. O que dá para fazer é efetivamente continuar falando deles e para nós, né, que estamos distantes dos centros de poder, continuar fazendo o que a gente faz aqui, que é não esquecer dessas pessoas. Né? É isso. Palestina livre do Rio ao mar, acima de tudo, é o que a gente defende. Fernando Branco, eu quero agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. Obrigado por fazer esse papo com a gente. Voltamos a conversar em breve aqui a respeito dos temas da política internacional. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Uma boa quarta-feira para ti. Para todos, meu caro, sempre um prazer. Até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o Fernando Brancoli. Fernando Brancoli, que é professor do IRID, professor de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ,